na verdade, a gente vai começar um tema. Eu agora vou apenas apresentar, aí paramos daqui a 10, 15 minutos no máximo, para a gente ter um intervalinho, que é o grande, maravilhoso, fascinante tema da liberdade. É o tema que eu considero mais importante de toda a filosofia. É a minha leitura aqui modesta, eu sou da área da filosofia moral, a ética, a filosofia política, e eu acho que é o tema mais interessante e fascinante, para mim sempre me deslumbrou isso. Porque a liberdade é uma incógnita. Porque se a gente pensa assim, é da minha natureza ser livre, eu estou praticamente falando palavras contraditórias. Porque quando eu falo natureza, eu estou falando em determinação. E quando eu falo liberdade, eu estou falando em indeterminação. Por que quando falo natureza, eu estou falando em determinação? Porque a natureza é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra. É uma outra maneira da gente definir a essência ou a substância de algo. Então, qual é a natureza do cachorro? Latir? Eu não saberia definir. Mas é um animal que tem uma determinada natureza canina, que faz com que ele seja o que ele é. E assim, pode ser qualquer ser vivo, qualquer ser inanimado. A natureza diz respeito àquilo que as coisas são enquanto princípio de agir. Então, por isso a gente distingue as noções de natureza e a noção de substância e a noção de essência. Isso aqui é um pouquinho de metafísica, mas não é tão complexo. Por exemplo, qual é a essência do homem? Se eu tivesse que definir o homem essencialmente, o que ele é, então, alguns filósofos, já há muitos séculos atrás, se deram a esse trabalho de definir o que é o homem. O que ele tem de específico que distingue o homem de qualquer outro elemento da natureza. Então, Aristóteles falou, um animal racional. É um animal, pertence ao mundo do ser vivo, ao mundo animal, mas ele tem uma distinção, ele é racional, coisa que todos os demais animais não são. Então, quando eu falo animal racional, eu estou definindo a essência do homem. Quando eu defino a essência, eu posso começar a distinguir aquilo que é substancial daquilo que é acidental. Então, a pessoa humana, substancialmente, é um animal racional. Mas, acidentalmente, ele pode ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mais isso, mais aquilo. Isso são acidentes, isso não muda a substância. E qualquer pessoa humana, ainda que tenha uma deficiência intelectual tremenda, ele é um animal racional, ele pertence à natureza humana. Ele se distingue de qualquer outro animal da natureza. Então, é da essência humana ser um animal racional. Agora, quando eu falo natureza, eu estou me referindo à essência enquanto princípio de operações. Então, eu digo assim, é próprio da natureza humana pensar. É próprio da natureza humana decidir. Por quê? Porque a capacidade de pensar e a capacidade de decidir são inerentes ao aspecto racional. Então, por isso eu disse, essência, natureza, substância são termos em filosofia muito próximos. Porém, tem uma distinção aqui leve. A natureza é a essência, mas focalizada enquanto princípio de determinadas operações. Então, são operações especificamente humanas, o pensar, o exercer a linguagem, o decidir, o deliberar, o agir moralmente. Então, é próprio da natureza humana pensar, compreender, abstrair. É próprio da natureza humana pensar, deliberar, querer, amar. Desenvolver uma linguagem, tudo isso é próprio da natureza humana. E como que eu defino o homem? Qual é a essência do homem? Animal racional. Então, dito isto, quando a gente está falando de natureza, a gente está falando de alguma coisa que é objetivamente, independentemente deste ou daquele outro. Então, a pessoa humana, o ser humano, enquanto tal, a gente está dizendo assim, ele é livre por natureza. Bom, se é por natureza, ele não é livre. Por quê? Porque a natureza é o reino da determinação. As coisas são independentemente do seu entorno. Então, e o que eu estou dizendo? Esse é o mistério, esse é o desafio de pensar a liberdade como algo indeterminado, que assume diferentes decisões
de uma maneira autodeterminada, embora a minha natureza esteja determinada. Por exemplo, minha natureza está determinada. O que significa isso? Eu não tenho domínio sobre aquilo que eu recebi. A minha psique, minhas características biológicas. Isso eu não tenho. Ah, mas eu sou livre. Eu até posso fazer intervenções, né? Porém, dentro de uma certa limitação. Por quê? Porque a natureza está determinada. A natureza não se submete ao meu querer arbitrariamente. Outra coisa é eu ser livre. Uma coisa não se opõe à outra. Não é que o fato de eu admitir que eu tenho ou que eu participo de uma determinada natureza implica que eu não sou livre. Para isso eu tenho que entender bem o que é a liberdade. Porque se eu não entender bem o que é a liberdade, eu vou achar que eu não sou livre se eu me submeto a uma determinada natureza, ou se eu respeito a natureza. Não. A liberdade é perfeitamente compatível com o fato de eu ter uma série de determinações naturais. Só que na medida em que eu conheço a natureza, eu sou capaz de tirar o melhor partido dela. Na medida em que eu conheço as leis da natureza, eu consigo até usá-la a meu favor. Vou tentar ser mais clara. Por exemplo, se eu reconheço que existe uma coisa que se chama lei da gravidade, que matéria atrai matéria na razão inversa do quadrado das distâncias que as separam, Isaac Newton formulou, descobriu, percebeu. Bom, depois que ele percebeu isso, poxa, a gente foi fazer avião. Vamos nós aqui desafiar as leis da natureza, porque eu as conheço. Então, eu conhecer a natureza, na verdade, favorece a minha liberdade. Porque a partir dela eu posso agir. Agora, eu também posso agir contra a natureza, dizer assim, não, eu sou livre, eu quero me atirar do precipício, eu quero me atirar da janela porque eu sou livre. Tudo bem, você vai desafiar a lei da gravidade, você pode fazer isso, você é livre, só que você vai se esborrachar. Por quê? Porque a natureza tem as suas leis. Ah, então eu não sou livre porque eu não posso me atirar? Não, você continua sendo livre. Uma coisa não exclui a outra. Por quê? Porque eu sou um elemento da natureza, portanto, eu também participo das leis da natureza. Só que como eu sou livre, eu posso agir contrariamente à natureza, à lei da natureza. Os ecologistas reclamam muito disso, que a gente não respeita a natureza. Seria bom respeitar a natureza, isso é favorável. Percebem? Então, esse é o mistério da liberdade. A gente é livre, sim. Nós temos a capacidade de nos autodeterminarmos a um determinado fim. Só que, ao mesmo tempo, eu sou um ser natural. Eu tenho uma série de determinações que não fui eu quem impus. Se eu admito que a minha liberdade ela integra a minha natureza, eu vou compreender a liberdade de um determinado modo. Se eu entendo que a liberdade ela está oposta à natureza, eu vou entender outra coisa. Eu vou entender que a liberdade, no final das contas, é um arbítrio, que não tem nada a ver com a racionalidade. É uma pura capacidade de escolha, independente de qualquer conexão com a finalidade, com a natureza. Não, eu sou livre. Liberdade não tem nada a ver com natureza, porque isso, na verdade, está coartando, está condicionando, está limitando a liberdade e a minha liberdade absoluta. E se eu disser que não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é o reino da natureza, da determinação. Outra coisa é o reino da liberdade, da indeterminação. Eles não conversam entre si. Então, eu até posso entender que o agir bem é agir de acordo com determinados imperativos e regras alheias a mim. Então, a forma como eu compreendo a relação entre a natureza e a liberdade vai dar origem a diferentes maneiras de entender a ética. Eu posso entender a ética como algo que tem a ver com a natureza e que eu tenho um poder de agir sobre ela, mas eu preciso respeitar essa natureza. Eu posso entender que a ética não tem nada a ver com a natureza e a liberdade é uma pura capacidade de decidir arbitrariamente. Eu posso entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o reino da liberdade é uma coisa, o reino da natureza é outra, então eu tenho o dever de agir de determinado modo. E a ética das virtudes, a ética totalmente relativista e a ética do dever. Então, depende, em última instância, pelo menos é uma leitura que eu faço, não digo que seja a única, nem que seja a melhor, mas é a que eu pessoalmente tenho e me ajuda um pouco a compreender o universo moral. É entender bem o que significa a natureza. Isso parte de uma visão aristotélica, digamos,
refinada ou reinterpretada por Santo Tomás de Aquino. Ambos tinham um profundo apreço pela natureza, mas entendiam que o homem é totalmente livre. No entanto, a liberdade não é o mesmo que a onipotência. São noções distintas. O que é a onipotência? Do nada eu faço qualquer coisa. Isso é ser onipotente. Potente, omni, totalmente. Nada, cria uma coisa nova. Deus é onipotente, um atributo divino. Nós não somos. Então eu não sou livre. São coisas diferentes. A liberdade, ela é liberdade, mas ela se dá na natureza. E a natureza me foi dada, não fui eu que criei a minha natureza. Eu livremente não crio a minha natureza. Eu trabalho a minha natureza, mas não crio. São coisas diferentes. Então, dependendo de como eu encaro isso, eu posso ter, digamos, uma liberdade entendida como um elemento da natureza, e a gente pode usá-la a nosso favor para até aperfeiçoar a natureza. Eu posso usá-la em contradição com a natureza, porque eu acho que eu sou livre, então eu sou onipotente, faço o que eu quero, só que eu esqueço que tem uma página 2, uma página 3, uma página 4. Por quê? Porque o nosso ser tem uma continuidade. Ou eu posso entender que não tem nada que ver uma coisa com a outra, então a ética, a liberdade vai ser questão de imperativos e regras que não tem nem a ver com a natureza, nem são dados pela minha total indeterminação.